o conhecimento ele liberta, né? E a gente gosta de falar que a faculdade, ela é muito importante, não só pelo conhecimento técnico, mas por vários outros pontos por trás do conhecimento, que um desses é os que você citou, que é o network. E além do network, a gente aprende muito sobre constância, sobre liderança, sobre hierarquia. Então, Disciplina. disciplina. Então, a faculdade, ela é muito, muito importante para os nossos jovens de hoje, né? E um ponto interessante é igual você colocou, líderes não nascem, líderes são formados, né? Sejam muito bem-vindos ao We Podcast, o podcast. Do gestão de liderança. Nós somos o Gestão, meu nome é Gustavo, host e rosto do podcast. Muito prazer, meu nome é Bruno, host e rosto desse podcast. Hoje nós trazemos uma personalidade feminina e uma líder nata, né, de uma grande empresa. Estamos aqui com a Ana Beatriz. Muito prazer, Ana, seja bem-vinda. Prazer, meninos. É muito feliz estar aqui. A felicidade é toda nossa, Felicidade. você pode ter certeza de te receber aqui. É isso, gente. A Ana ela é engenheira de produção, né? Ela é formada em engenheira de produção pela UFMG, tem mestrado na França. Ela hoje é gerente comercial da Porto Alegre, Nacional. gerente comercial nacional da Porto Alegre, né? E veio trazer um pouco dos conhecimentos, dos insights que ela adquiriu em toda a sua carreira até hoje, não é, Ana? Isso, sem dúvida. Tô animada para essa conversa. Acho que vai ser muito bacana. Com Trocar uma ideia. certeza. É muito produtivo e é um privilégio poder estar te recebendo aqui, né? E é bom pontuar também, Bruno, que a Ana, ela não só formou-se na UFMG, mas com honras. Com E honras. abreviado, né? Porque, assim, personalidades de alto desempenho não tem muito tempo para cumprir o comum, não é verdade? Então, é um prazer estar aqui te recebendo, Ana, conhecer um pouco da sua história, do que você vai trazer para a gente, do seu ponto principalmente em relação à liderança, dentro de tudo que você construiu. E a gente está aqui principalmente para falar não só como você está à frente de uma empresa gigantesca, multinacional, como a Porto Alegre é, e como que você chegou até aqui construindo seus próprios caminhos, né? Isso é muito importante da gente estar aqui te ouvindo. Muito obrigado. Imagina, bora lá. E é muito legal que ela representa perfeitamente tudo aquilo que nós estamos trazendo, né? Uma liderança jovem, à frente de uma grande empresa nacional. Então, Ana, conta pra gente como que foi aí o início da sua trajetória na Porto Alegre, né? Como que se iniciou toda a sua carreira? Beleza. Então, a minha trajetória na Porto Alegre, eu acho que posso dizer que começou quando eu nasci, porque eu cresci nesse ambiente, né, da empresa, mas oficialmente trabalhando começou durante a pandemia, quando eu fiz um estágio na empresa. Comecei no setor de projetos, que foi bem bacana, porque o projeto tem projetos em todas as áreas. Então, tinha construção de nova fábrica, tinha aquisição de equipamentos e tinha planejamento, então começou bem. E aí depois eu tive um período fora da Porto Alegre, numa outra empresa, que também foi uma trajetória muito bacana para me desenvolver, para conhecer outros segmentos. E aí depois eu voltei na parte de controladoria industrial. Muito, muito, muito interessante, Ana, muito massa. E essa experiência que você teve lá fora, né? Como que foi essa experiência? Como que você conseguiu desenvolver isso aqui dentro da Porto Alegre depois que você voltou? Beleza, então eu fiquei alguns meses na parte de controladoria industrial, que foi bastante interessante para eu conhecer os nossos processos internos e todas as nossas linhas de produção. E aí depois eu fiquei 6 meses na Suíça, na sede da AM, que hoje é a holding da Porto Alegre, e lá também fiquei trabalhando com a parte de controladoria e finanças. Então, foi uma experiência sem dúvida muito enriquecedora pessoalmente e profissionalmente, de estar mesmo num ambiente diferente, num ambiente internacional, né, de ter contato com outras culturas. Então, assim, quem tem oportunidade, né, eu sei que não são todos, vale muito a pena. Ah, com certeza. E a gente gostaria de saber também, Ana, como você teve essa oportunidade de estar aí, tanto na indústria nacional, mas na visão internacional desse processo corporativo também.
Quais são os principais pontos, as diferenças que você percebeu do modus operandi das duas formas de observação? Uhum. O que eu vi de mais interessante lá, que eu trouxe né, até de insight para Porto Alegre, foi em relação às tratativas de pessoas e a cultura da empresa. Então, lá eles estão um pouco mais à frente em relação a uma estruturação da gestão de pessoas no sentido feedback, plano de carreira, você está mais próximo da sua equipe e também como você pode usar a cultura da empresa, a missão, valores, para entregar no dia a dia e motivar o time e estar todo mundo alinhado na mesma direção. E eu acho isso um ponto muito interessante, principalmente eu que trabalho com pessoas, que é o que a gente fala aqui, né, Bruno? Pessoas inspiram pessoas, né? Quando a gente entende que a nossa empresa não é só tudo aquilo que a gente estrutura nos bastidores, mas também é como que a gente convive todos os dias, né? Impulsionando o ambiente de trabalho, trazendo para os nossos colaboradores também a capacidade de se enriquecer, não só na parte financeira, mas na parte cultural também. E tudo isso tem muito a ver com a missão e os valores da própria empresa. Então é muito interessante a gente entender como que a Porto Alegre também valoriza isso, né? E como que vocês percebem que vocês podem impulsionar não só o valor da empresa de vocês, mas as pessoas que correm junto como colaboradores da empresa? Eu acho que uma das melhores formas disso, que as pessoas reconhecem mais, é quando elas veem a oportunidade de crescer profissionalmente dentro da empresa. Então, a partir do momento que elas veem que o esforço delas é compensado com uma mudança de cargo, ou às vezes mesmo que seja uma mudança horizontal, que elas têm a oportunidade de trabalhar em outras áreas, elas veem o quanto que isso é benéfico no desenvolvimento delas. Então, assim, na Porto Alegre nós temos uma cultura muito forte de, assim, temos muitas pessoas que vieram ali, por exemplo, de promotor, depois passaram para vendedor, supervisor e hoje são gerentes. Da mesma forma, na fábrica, nós temos pessoas que saíram do chão de fábrica, depois assumiram supervisão de uma linha e depois a gerência. Então, isso é muito bacana, de ver as pessoas construindo a história delas e amadurecendo dentro da empresa. E você foi uma dessas pessoas, né? Porque você começou lá como trainee, depois você passou para estagiária em gestão de projetos, e aí foi subindo os cargos, foi gerente e agora gerente comercial. Como que você vê essa trajetória? Quais os principais pontos que você enxerga de amadurecimento na sua carreira dentro dessa trajetória, onde você teve que passar toda a escala da empresa, desde lá do início, passando todo o processo da empresa, né? Passando pela área da produção, até chegar no cargo que você tem hoje. Eu entendo que o ponto principal de ter conseguido construir e trabalhar em diversas áreas é construir uma visão de um todo, de entender qual que é o papel de cada área, qual que é o fluxo da informação e dos produtos também dentro da empresa. Até para, né, hoje na parte comercial eu entender como funciona a logística, como funciona a indústria, como funciona a captação de leite, como que isso vai influenciar no produto que eu e meu time vamos vender. Então, né, o mais importante é você não tá focado apenas ali, específico naquele setor, e você entender, ter uma visão generalista de tudo. Muito massa. E dentro dessa sua experiência, tem algo que ficou marcado para você como um grande aprendizado? Algum fato que aconteceu, alguma história que aconteceu que ficou marcado e você falou assim: nossa, isso aqui, esse dia foi um dia de aprendizado extremo. Essa lição que eu tomei hoje foi maravilhosa. Deixa eu pensar. Ah, claro, claro. Porque foram tantas, né? Tantas, O É interessante, difícil colocar o sono. quando a gente olha para o currículo da Ana, a gente fica, de certa forma, assim, como que uma pessoa tão jovem e com todas as oportunidades que muitas vezes surgiu de forma natural para você, não foram suficientes para te satisfazer, né? Muito do que você tem hoje são coisas que você construiu através da sua própria perspectiva e proatividade. E o que você acha que dentro desse processo te inspirou a buscar tudo que você tem hoje da sua construção pessoal? Eu acho que o principal foi a minha criação. Assim, o exemplo que os meus pais me deram de resiliência, de determinação e talvez principalmente da minha mãe em relação a fazer as coisas bem feitas.
Então, eu nunca entro num assunto ou numa tarefa para fazer as coisas pela metade. Então, sempre tá ali, dar o meu melhor e sem dúvida, os resultados vêm. Então, o esforço é recompensado. Ah, com certeza. E isso é um ponto muito interessante que a gente vê, justamente essa parte de estímulos, o tanto que é importante, o meio que a gente é criado, o meio que a gente é condicionado, e como que isso molda a nossa forma de pensar, nossa perspectiva de futuro, aquilo que a gente deseja pra gente, e principalmente o ponto principal, sair da zona de conforto, o que é extremamente desconfortável, né? Então a gente sabe que muito do que você cultivou até hoje é baseado no esforço muito grande que você buscou pelas próprias mãos, né? A gente percebe aí que dentro do seu currículo você tem uma formação aí na engenharia de produção dentro da UFMG, que é uma das maiores instituições do país federais, né? Então, isso aí a gente consegue perceber que não existe nenhuma forma de você ingressar sem ser através do seu próprio esforço. E como que você consegue hoje olhar para trás e perceber aonde você chegou e como que você construiu tudo isso a partir da identidade que seus pais te deram lá atrás? Eu acho que, principalmente nessa conversa que a gente está tendo de empreendedorismo, você tem que mergulhar no negócio de cabeça, né? Nunca ter a ilusão que vai requerer pouco esforço. E na minha carreira também é da mesma forma. Eu definir que eu gostaria de fazer uma faculdade federal e eu estudei o máximo que eu pude para entrar. E meu esforço foi reconhecido. Então, é importante que nós tenhamos claro quais são os nossos objetivos, onde é que a gente quer chegar e o que a gente precisa para isso. Porque é muito fácil você, né, no final do prazo, por exemplo, no caso de uma faculdade, né, falar, eu não fiz meu melhor, eu não consegui, eu poderia ter estudado mais. Então, ter essa certeza que você deu o seu melhor naquele tempo que você dedicou para aquela atividade. E caso você não consiga sozinho, o que você precisa de ajuda? Ah, eu vou fazer um cursinho, ou no caso de empreendedor. Ah, eu vou procurar uma consultoria, eu vou pedir ajuda, eu vou chamar um investidor. Então, sempre entender quais recursos são necessários para você construir o que você almeja. E essa parte ela é muito importante, né? Porque ela mostra a execução. Nós temos que pensar, nós temos que idealizar os nossos sonhos, mas a gente tem que executar. E dentro da fase da execução, em alguns momentos, nós vamos precisar de mentores, de grandes pessoas que já têm aquele conhecimento que você está buscando para te auxiliar na sua jornada, né? E você muito bem citou que um dos seus mentores, né, foi o seu pai. E quais assim lições você traz, né, desde lá do início da sua carreira, algo que ele sempre falou para você, olha, minha filha, vai nesse caminho que você vai ser bem-sucedida, que você vai almejar e alcançar seus objetivos de vida. Uhum. Eu tô refletindo sobre. Pode Pode refletir. refletir. Porque a gente sabe que é uma pergunta, É de uma certa pergunta. forma, complexa, né? Ela toca aí muito no ponto emocional, principalmente que na vida, muitas vezes, a gente tem várias experiências de vários líderes que estão junto conosco, nos inspirando. Mas esses principais, eles vêm de dentro de casa. Eu costumo falar com o Bruno muito, principalmente dentro do processo terapêutico, que é muito fácil o paciente sentar na cadeira, a gente virar para ele e falar assim, isso que você está sentindo aí é culpa dos seus pais. Por quê? Porque eles são os nossos espelhos, eles são os nossos primeiros exemplos, de onde a gente tira tudo que a gente tem hoje, né? E assim como seu pai te inspirou tanto, e é onde você corre hoje junto ao lado dele, outras pessoas também participaram da sua formação como liderança. E isso é muito interessante, como dentro do mercado financeiro, a gente fala que a proteção do patrimônio é a diversificação. E também a nossa formação profissional vem da diversificação dos líderes que nos inspiram, né? Como você teve a oportunidade de passar por dentro de outras empresas, como você teve a oportunidade de ter vivências fora do país, né? Tudo isso traz um enriquecimento muito grande. E como que você vê como isso impulsionou a sua forma de pensar, não só no lado profissional, mas principalmente no lado pessoal? Então, juntando um pouquinho as duas perguntas, eu entendo que foi muito importante para mim entender como priorizar o que é relevante para você. Porque todos nós temos as mesmas 24 horas no dia. Então, entender que serão necessários sacrifícios. Nunca você vai conseguir tudo que você quer
quando você tem objetivos tão, né, tão altos, tão ousados. Então, estar disposto a fazer sacrifícios e a priorizar o que é importante. Então, se para você é muito importante ter um tempo com a sua família, com seus amigos, você reservar um momento para aquilo. E da mesma forma, se o trabalho é a sua prioridade naquele momento, você tem que entender sempre o equilíbrio. E sempre entender que você tem que se priorizar também, porque ninguém vai fazer isso por você. Então, até dentro dessa conversa que você falou, de entender o que você precisa para estar bem em relação, não só fisicamente, mas também mentalmente. Então, o seu tempo para estar bem consigo mesmo, uma terapia, seja um esporte. Então, cada um encontrar as formas de ter esse equilíbrio no dia a dia. No dia a dia. E isso é um... Pode falar, mano. Não, é porque eu ia comentar que nessa parte, né, o Gustavo é um grande mentor para mim, porque foi com muita ajuda dele que eu, pô, me apeguei a esses pontos, a minha saúde mental, a saúde física eu sempre cuidei, mas a saúde mental ele me ajudou muito e me fez perceber a importância que é se fazer, igual vocês comentaram, fazer uma terapia, ter uma troca, entender as nossas emoções, isso é extremamente importante. E um ponto que eu quero acrescentar aqui, até para esclarecer, para também todos aqueles que estão nos vendo, a diferença de autocuidado e de ambiente terapêutico, né? Porque claro que o esporte é uma forma de autocuidado, um momento de lazer com a família, um tempo de qualidade com aqueles que nós temos uma proximidade afetiva, tudo isso é uma forma muito interessante de autocuidado. Mas isso não substitui a terapia. Porque a terapia ela é fundamental na organização dos processos. É igual você colocou como a gente alcança os nossos objetivos. Eu sempre falo isso. A diferença de sonho para objetivo é a meta que você coloca até ele. Porque o sonho ele ainda está no campo da idealização. E quando a gente fala desse processo de ação e função executiva dentro da psiquiatria, a gente fala que tem 4 pontos principais. Vem a ideia, aí vem a deliberação da ideia, a decisão e a ação. E esse é um pensamento programado, organizado, de forma que a sua execução ela vai ser coerente com a ideia inicial. Porque quando você se perde no meio desse caminho, muitas vezes é onde as pessoas se frustram dentro daquilo que elas buscam. Porque elas acabam tendo um resultado diferente daqueles que elas almejavam inicialmente e acreditam que a falha foi do processo. E que o processo está errado, quando na verdade a falha foi na organização desses processos. E aí a gente entende como um ponto muito interessante aí, que é o processo educativo, que é algo que você levou muito a sério ao longo de toda a sua vida e ainda leva. Então, como que você percebe que a educação mudou a sua forma de ver o mundo? Não só uma educação na faculdade, mas toda a minha trajetória educacional teve esse preparo de mundo muito bom, porque abre sua mente para novas oportunidades, novos conhecimentos, novas culturas, mas também você aprende muito, até nessa questão de autoconhecimento, você saber como você aprende, o que você gosta, é uma coisa que vem da sua educação. E investir em educação é uma coisa que ninguém tira de você. É, né, uma coisa para você se orgulhar, é uma coisa para você levar para o resto da sua vida, que você vai passar para os seus filhos. Então, eu entendo que assim, é o essencial. Quem tem a oportunidade de fazer também uma especialização sempre está crescendo. E também você está dentro de um meio, por exemplo, numa universidade, você tem muita oportunidade de criar relações. Então, é um networking gigante. Você está ali cercado, né, de pessoas boas, pessoas que têm objetivos similares, que vão te impulsionar a querer ser melhor e alcançar metas maiores. O conhecimento, ele liberta, né? E a gente gosta de falar que a faculdade, ela é muito importante, não só pelo conhecimento técnico, mas por vários outros pontos por trás do conhecimento, que um desses é os que você citou, que é o network. E além do network, a gente aprende muito sobre constância, sobre liderança, sobre hierarquia. Então, disciplina. Então, a faculdade, ela é muito, muito importante para os nossos jovens de hoje, né? E um ponto interessante é igual você colocou, líderes não nascem, líderes são formados, né? E a faculdade, ela traz muito nessa parte do estímulo, que a gente sempre fala que na psiquiatria tudo é estímulo, né? Nada é do nada, nada acontece do nada.
Então, tudo aquilo que a gente busca, toda a nossa forma que a gente criou de ver o mundo é baseado numa experiência que a gente teve. E aí vem a importância também, mais uma vez, da psicoterapia. Porque a psicoterapia, ela é uma parte da organização das experiências. Porque você hoje não é nada mais do que o resultado da sucessão de experiências que você viveu até aqui. E de como você elaborou elas. E como que elas te impulsionaram dentro daquilo que você almeja. Então, diante disso, a gente percebe que não é algo necessariamente que você esperou começar a faculdade para ter um posicionamento, para você aprender principalmente fazer o que a gente está falando aqui, que é a exposição ao público, a apresentação. Muitas vezes a gente percebe pessoas com uma certa ansiedade social na hora que elas pegam para se apresentar para as pessoas, principalmente porque elas se sentem inseguras no ponto de autoridade. E aí que é um ponto interessante da faculdade, é o processo de criação da autoridade. E é lá que a gente precisa errar, não que nós não vamos errar ao longo da nossa vida, como todos os seres humanos. Mas é lá que a gente ganha a segurança. E mesmo se a gente errar, a gente entender que a gente é humano, que a gente está passível de erro e que a gente vai aprender com isso. Então é muito interessante dentro desses processos, só que você já entende antes disso. Pelo que eu percebi dentro da análise do seu currículo, que a gente teve a felicidade de receber, você também cursou o ensino médio no Colune, né? Na escola da UFV, não é isso? E como que foi para você essa experiência tão nova, né? Já saindo de casa para um ambiente quase universitário, né? Que é o Colune, uma vivência muito importante, com professores incríveis, né? Que hoje uma das melhores escolas do país é uma escola pública. E acredito que é um motivo de grande orgulho para você. E como que foi isso? Sem dúvida. Eu até estava tendo uma reflexão outro dia com o meu time sobre o que te fez hoje a pessoa que você é. E a minha resposta foi ter vivido Colune. Então, sair de casa com 15 anos, morar sozinho e estar dentro desse ambiente universitário, porque diferente de escolas tradicionais, no Colune você entra e sai a hora que você quiser. Os professores, eles não têm esse acompanhamento igual você tem em escola, no ensino médio, no ensino fundamental, de estar ali preocupado com você, cada um por si. Então, é um momento que você tem que criar toda essa organização de tempo, independência, criei amizades muito fortes, que são, inclusive, hoje os meus amigos mais próximos são amizades do Colune. E principalmente aqui na região, né, na Zona da Mata, muita gente conhece, mas muita gente não conhece. Então, assim, é até interessante a gente estar conversando disso, né, para mais pessoas conhecerem a escola, entenderem o potencial, porque é uma coisa que de fato mudou minha vida. Então, todo mundo que me pergunta, Ana, vale a pena, tem que estudar muito? Tem, sem dúvida, mas vale super a pena. Não, isso é fantástico. É igual, é o que a gente estava falando sobre a faculdade, sobre a constância, sobre tudo. E você aprendeu tudo isso muito nova, né? Então, lá com 15 anos, você já estava ali, assim, dentro de uma faculdade, aprendendo sobre a hierarquia da faculdade, sobre estar ali constantemente, todos os dias, ter a responsabilidade de comparecer às aulas, porque com 15 anos somos adolescentes e adolescente a gente sabe como que é. Então, como que para você, qual a importância, né, desse início precoce, né, desse reconhecimento que você mesmo já sabe na sua vida e como que isso te fez chegar onde você está hoje? Entra dentro daquele assunto que a gente estava falando antes, sobre você estar cercado de pessoas que são boas para você. Então, no Colune, é um nível de fato mais alto. Então, você está ali, você tem que fazer um exame de seleção, então são pessoas muito boas. Então, a partir do momento que você está cercado de pessoas boas, você também quer ser bom. Então, você tem uma dedicação, né, um incentivo a mais para estudar, para ir bem, para fazer amizades. Então, eu acho que uma das dicas principais também nesse meio de empreendedorismo é se cerque de pessoas boas, que são pessoas que podem ter contatos muito preciosos para vocês no futuro, quando você precisar de alguma coisa, quando você for abrir uma empresa. Então, assim, você cria uma rede de apoio muito legal. Sim, e aquela história, né, Bruno? Nunca seja o mais inteligente da mesa. Exatamente. O importante é a mesa que a gente senta hoje, né? E que a gente está tendo o privilégio de receber e perceber também, Ana, o tanto e a intensidade que você coloca da sua vivência do Colune
muito maior para sua formação pessoal do que para sua formação profissional, o que também é imensurável o peso que tem o Colune num currículo, né? Mas a questão pessoal, ela tem esse impacto principalmente no desenvolvimento, nesse meio que nos impulsiona, onde a gente está inserido, e como que isso molda a nossa visão de mundo, como que isso molda a nossa perspectiva, e como que isso molda as nossas buscas, né? E aí a gente começa a estabelecer aquilo que a gente falou, as metas, né? E não entender que a gente tem um objetivo final, e eu sempre falo que, diferente do que as pessoas pensam, as pessoas trabalham as metas sempre pensando nos objetivos, mas na verdade elas deveriam trabalhar a meta pensando meta após meta, porque o objetivo, ele é um norte, ele que vai te guiar para a direção que você quer chegar, mas você nunca vai chegar lá se você não cumprir cada meta com a responsabilidade, com a importância que ela deve ser levada em consideração. Então, essa constância dentro da sua vida, muito provavelmente deve ter também te colocado num ambiente, numa posição muito diferenciada na sua experiência que você teve no exterior. E como que foi a sua experiência educacional lá na Universidade de Bordeaux? Ok, então, contextualizando quem está ouvindo, durante a faculdade de engenharia de produção, eu fiquei 6 meses fora, então, na Universidade de Bordeaux, eu fiz uma parte do mestrado lá, que era chama Management Internacional, então era uma gestão de negócios, então eu tive aulas de diversos temas, foi bem bacana. Então, assim, claro, tem a parte boa de você tá fora, de ter o contato com uma outra cultura, mas assim, é um momento que, para você fazer amizades, para você conseguir aproveitar ao máximo, você não pode ter vergonha, você tem que conversar com as pessoas, né? E então isso eu acho que para o seu desenvolvimento de ter confiança, de melhorar a comunicação, isso foi muito bacana. E também, o que poucos falam é pra gente valorizar o que a gente tem aqui, porque às vezes a gente fica pensando, não, mas aqui não é muito bom, o de lá fora tudo é melhor, mas não, nós somos muito melhores em muitas coisas. Então, principalmente, como eu estava vindo de um contexto de engenharia para um curso que seria lá como se fosse uma relações internacionais ou uma administração, e aí eu vi que o nível de aula e de colegas que eu tinha na engenharia era muito superior. Então, assim, claro, foi muito bacana, aprendi muitas coisas, mas assim, tira um pouco dessa nossa síndrome de impostor do que a gente tem aqui, não é bom. Pelo contrário, é muito bom também. Mas, assim, abre a cabeça para você ver um mundo lá fora, que a gente fica aqui dentro do nosso casulo e você vê que o mundo tem muita oportunidade. É aquele velho ponto, a gente só consegue mensurar algo depois que nós temos conhecimento sobre aquilo. Então, antes da gente, igual antes de você sair, de você ter o conhecimento sobre como funciona o processo lá na França, você só tinha o conhecimento daqui. É igual as pessoas só têm o conhecimento daqui. E é realmente isso, a mentalidade de, pô, o Brasil é muito ruim, o Brasil não presta, mas nós temos uma nação muito rica. Isso. Me fez valorizar mais e ter mais orgulho de ser brasileira. E da mesma forma, quando eu fui para a Suíça, né, lá que é o mundo perfeito, que como se fosse filme. As pessoas vão de Rio para casa, né? Eu fiz isso. Deve ter sido uma experiência. Então, conta pra gente como que foi essa experiência. Então, podcast, não, de fato, quando tá verão, as pessoas têm uma mochilinha impermeável, elas colocam os pertences todos na mochila e aí vão banhando no rio. É muito gostoso. E a água é gelada? Como é que é a água daqueles Alpes lá? É água de derretimento de geleira, então é muito gelada, mas assim, é transparente e aí tu só vai com a correnteza, é muito gostoso. Ai, que delícia. Melhor transporte público, né? E aí que, contextualizando isso em relação ao Brasil, imagina a partir do momento que eu tenho certeza, a fé e a esperança de que a gente vai começar a valorizar o meio ambiente assim como os países da cultura europeia hoje valorizam. Claro que depois de passar por erros seculares, que a gente hoje está passando por eles, né? Então, são momentos diferentes da história, existe um anacronismo aí, para nós brasileiros exigirmos
tanto de nós quanto dos países europeus tem hoje disponível, porque nós vivemos momentos históricos diferentes, né? Somos países, culturas diferentes, mas imagina na riqueza da natureza brasileira o dia que a gente puder ir embora de Rio para casa. Vai ser É um sonho. Vai ser um sonho objetivo mesmo. muito interessante, né? Mas retomando aquilo que você falou da síndrome do patinho feio, né? Isso, então. Lá, a gente tem, então, novamente, essa ilusão que tudo vai ser melhor do que aqui, mas, por exemplo, a gente percebeu que os nossos controles internos aqui eram muito melhores que outras empresas que eles têm lá fora. Então, eles pegaram o nosso exemplo de relatório e replicaram para os demais países do grupo fazerem igual. Ou, por exemplo, quando você pega custo de produção, que é uma coisa que varia muito, é um custo diário, é um custo semanal, um custo mensal. Lá, eles têm um custo padrão, que eles definem no final do ano para o ano seguinte, e eles seguem o ano todo. Aqui não, aqui a gente consegue acompanhar cada divergência, o que teve de custo, qual matéria-prima que foi usada a mais do que deveria, e com isso a gente tem uma redução de despesa muito grande. Sim. Então, assim, isso me surpreendeu muito. Então, assim, pô, a gente tá fazendo a coisa certa, entendeu? Isso é muito bacana. E a gente só consegue desenvolver isso a partir das instabilidades que nós vivemos, ou seja, os erros dos países, do país, né, do erro do país Brasil, faz a gente desenvolver uma série de habilidades que não são necessárias em outros lugares do mundo, mas que quando existe essa necessidade, talvez no outro lado as pessoas fiquem um pouco perdidas, e nós que estamos acostumados com as alterações da commodities aí diárias, né, os ajustes e reajustes de preço, levando em consideração a inflação, a desvalorização que muitas vezes acontece da moeda, como que é para você, no meio de tanta loucura de finanças, você conseguir estabelecer um preço de mercado, conseguir prosperar com uma margem de lucro interessante a partir do momento que você percebe a necessidade também de reinvestir isso na própria empresa e não só na própria empresa, e também nos funcionários. Como que você percebe esse manejo? Ok, então a commodity hoje a gente considera o leite de caixinha, que é o leite UHT, a mussarela, e, por exemplo, alguns outros produtos como leite em pó, queijo prato, que variam de acordo com o custo do leite. Então, tem duas influências, né? O custo do leite e também o mercado. E o que ajuda nisso? Primeiro, conexão. Então, você conhecer as pessoas certas que vão te trazer informações valiosas de mercado para você entender como é que está a situação atual e também a estratégia da empresa. Então, a commodity é um produto que você trabalha naturalmente com uma margem muito reduzida. Então, você tem que ter claro até onde você pode seguir, você tem que ter claro os seus custos para conseguir fazer esse controle de preço versus margem. E você também tem que ter claro a sua estratégia de venda. Então, não faz sentido você perder um preço, por exemplo, e vender um volume muito grande para um cliente só, sendo que se você dividisse aquela venda, com volumes menores você conseguiria rentabilizar e trazer um preço melhor. Mas aí, por exemplo, pode ser que tenha um frete de entrega mais caro. Então, assim, são muitas variáveis. Então, o que é importante? Você educar o time sobre isso, para que eles também consigam fazer essa análise, não ficar apenas na gerência e na diretoria, esse tipo de pensamento estratégico. Então, todos têm que estar alinhados e também ter claro até onde eles podem chegar. Então, se, por exemplo, uma venda específica para a gente não faz sentido, não adianta insistir naquilo. Vamos procurar outros clientes que vão trazer rentabilidade para a empresa, porque no final das contas é isso que importa. A gente não pode ignorar a rentabilidade, é muito importante. Com certeza. É um ponto muito importante esse que você tocou, porque na sua fala a gente percebe que tudo envolve a gestão. E você precisa saber gerir cada fase, cada passo ali dentro da sua empresa, cada estrutura. E você também falou algo muito interessante que é sobre gerir as pessoas que estão lá. Né? Então, assim, a gente entende que a empresa desde o início, desde sendo pequena, crescendo, virando uma multinacional, ela sempre precisa de gestão. Sempre, a gestão ela é primordial em todos os passos, em todos os segmentos. Fala um pouco melhor para os nossos ouvintes sobre a parte da gestão, mesmo assim, mesmo do início, você que sabe toda a história, um pouco lá do início, como que era antes da Porto Alegre virar essa grande referência e como que foi construindo essa trajetória. Uhum. Beleza. É uma história, então, de 33 anos. Vou resumir aqui para caber dentro do podcast, mas
Um dos pontos principais, claro, foi a fundação, que foi na Fazenda Porto Alegre, então daí o nome. Então, somos mineiros, não somos do Sul. Foi na Fazenda da Porto Alegre, no interior de Minas. E, inicialmente, o meu pai fundou, junto com os irmãos dele, e fazia apenas queijos. Sim. E aí, o volume foi crescendo, e aí ele fez a primeira fábrica em Ponte Nova, aqui na Zona da Mata. E na sequência foi cada vez mais crescendo, trazendo mais produtos. Então começou aquele leite de saquinho, começou o requeijão. E aí com isso ele foi vendo mercado para fazer outras plantas. Então hoje nós temos 5 fábricas no total. Temos 3 em Minas, uma no Rio e uma no Espírito Santo. E também temos vários postos de captação, que é onde pega o leite dos produtores ao redor. E também temos um centro de distribuição e contagem, que é inclusive onde eu fico, onde parte da equipe comercial está localizada. Então, foram assim, 33 anos de sempre com a mentalidade de fazer muito com pouco, então manter essa origem, essa simplicidade da fundação na cultura da empresa e, mais uma vez, se cercar de pessoas boas. Então, desde o início, o meu pai teve o apoio de muita gente, né, que queria o bem, que comprou ideia com ele. Então, outro dia a gente até teve a primeira pessoa do requeijão aposentou. Isso foi assim, um mês atrás. Então, ele já tinha 30 e poucos anos de empresa. E foi muito bacana, assim, você vê, olha, o cara é o primeiro cara de fazer requeijão aposentando na empresa. O melhor requeijão do Brasil. A gente estava falando isso aqui antes, né? E que, modéstia à parte, Ana, você coloca algo muito, 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 muito importante de uma forma muito simples. E essa simplicidade, ela expõe muito da marca da Porto Alegre, porque, eventualmente, vocês têm fábricas hoje em 3 dos estados que têm, entre si, juntos, os maiores PIBs do Brasil, né? E levando em consideração também que vocês não têm fábrica, mas a gente sabe da atuação de Porto Alegre no estado de São Paulo também. Sim. Então, o sudeste brasileiro está sendo dominado pela multinacional que começou ali na Fazenda Porto Alegre. E como que é para você gerenciar também, principalmente nessa parte mais legislativa, burocrática, principalmente em questão de impostos estaduais, como que muda para você fazer uma produção em Minas e fazer uma distribuição em São Paulo, por exemplo? Como que funciona a gestão desses pontos estratégicos financeiros? A parte tributária é um desafio para qualquer empreendedor brasileiro. Então, a principal dica é se cerque de pessoas que conheçam bem do assunto. No caso da venda de lácteos, influencia muito. Por exemplo, hoje eu não tenho competitividade para mandar um leite para São Paulo, justamente pela essa diferença de imposto. Então, nessa questão de negociação de preço de venda, de volume, de frete, você tem que ter na ponta da língua o que tem de tributação, porque senão você vai perder sua rentabilidade, porque muitas vezes a tributação onera tanto que de fato consome toda a sua rentabilidade. Então, né, para os empreendedores de plantão aí, conheçam a fundo as tributações e caso você não conheça, chame pessoas que conheçam, se cerque dessas pessoas. Porque, para vocês terem ideia, nos últimos 2 meses, a legislação do Rio de Janeiro mudou umas 5 vezes. Estamos no Brasil. Não, e assim, não tô brincando. A gente não sabia como seguir com as notas fiscais, com a precificação, porque colocava um decreto, aí depois o governo ia lá e tirava o decreto, e tinha cliente que falava que não ia aceitar o decreto, outros falavam que iam aceitar, então assim, você tem que ficar muito antenado e tomar muito cuidado com isso. E uma coisa que eu acho que eu fico fantasiado com isso também, assim como a gente já estava discutindo antes do seu pai, é como que uma pessoa consegue carregar isso tudo dentro da cabeça, né? É uma coisa muito interessante que a gente percebe. Hoje a gente está falando principalmente aqui com a Anne, ela explicando como que o pai dela foi o início do processo de criação desse império, né? E como que a importância dele conhecer
todos os processos da empresa, desde o início da linha de produção, aliás, desde antes do início da linha de produção, desde a captação do leite, da logística do leite até a empresa, e depois do processamento disso, e depois da distribuição. E como que é a importância de você estar a par desses processos para você justamente priorizar aquilo que é mais importante dentro de qualquer empreendimento, que é o desenvolvimento econômico e a rentabilidade que isso traz. E como que você percebe essa capacidade do seu pai? Como que é crescer vendo essa habilidade extremamente incomum e que impulsiona todos que estão em volta? Eu acho que só quem de fato teve, né, a oportunidade de fazer uma empresa do zero consegue desenvolver dessa forma, um conhecimento de todos os setores. E é essencial, eu diria que é inclusive um dos diferenciais da companhia. E mais uma vez ressalto o que a gente estava falando antes, de você ter uma visão geral do processo. Então, você não precisa ser um especialista em captação, você não precisa ser um especialista tributário, mas você tem que conhecer o mínimo para você fazer uma gestão eficiente. Então, você tem que entender os impactos de uma venda, por exemplo, de um volume muito alto, o que isso vai trazer para a indústria, o que isso vai trazer para a logística, o que vai trazer de caixa. Então, cada vez mais pensar em líderes que são completos como um todo, tem um conhecimento um pouquinho de cada parte. E não só estar atento aos processos, mas também criá-los, né? Porque eu acho que é muito importante você criar processos para o seu time. Líderes, eles precisam vir fazendo o caminho para que as pessoas, para que os seus mentorados ali, eles tenham uma clareza do trabalho, né? Qual que é a importância que você vê em criar processos dentro de uma empresa? Eu até brinco com o meu tipo, porque eu sou engenheira de produção, então eu tenho um processo para tudo. Mas é a forma de você ordenar o fluxo da informação e o fluxo dos dados. Então, muitas empresas não dão certo ou cometem erros graves por falta de comunicação, que é uma coisa muito simples. Então, eu não estou nem falando de criar processos super elaborados com muitas regras, não. Faz um fluxograma, pega um papel, desenha passo a passo, o prazo de cada retorno, o acompanhamento, quem é responsável. Então, isso de determinar as responsabilidades é muito importante. Não sair de uma reunião sem saber o que for definido. Faz uma ata simples, o objetivo da reunião é isso, o prazo é esse, o responsável é esse. Então, são tarefas, assim, são comportamentos que são muito simples de serem implementados, vai ter um esforço mínimo, mas que também vai gerar um impacto muito grande na empresa como um todo. Ah, com certeza, porque é igual você falou, e aí entra muito na minha parte dessa área de comunicação, que eu sempre falo que o diálogo ele é a chave dos processos, né? O processo de comunicação ele é importante não só dentro de uma empresa, ele é importante dentro da relação humana. A comunicação, o ser humano, ele só se desenvolve porque o ser humano ele é um ser social. O ser humano ele jamais vai crescer sozinho, porque essa não é a natureza dele. Né? Inclusive, alguns tipos de transtornos mentais, eles são fundados dentro da disfuncionalidade do isolamento social. E como que isso atrapalha o desenvolvimento pessoal de cada um? Porque na psiquiatria, a gente fala que só é um transtorno aquilo que é disfuncional. Então, se a pessoa possui algumas alterações psíquicas, mas aquilo não traz disfuncionalidade para ela, aquilo não necessariamente é um transtorno. Então, diante disso, a gente consegue perceber que não só no micro, mas também no macro, a comunicação ela é a chave do sucesso e dos processos, porque se a gente não estruturar uma comunicação, e é igual você falou, é o simples, porém complexo. Muito paradoxal, porque nem todo mundo é estimulado a elaborar, nem todo mundo é estimulado a dialogar. Muitas vezes as pessoas presas dentro da própria insegurança, do medo de cometer um erro, elas acabam evitando de comentar sobre processos importantes que podem determinar o segmento de sucesso ou de falência de uma empresa. E a gente ter isso muito bem elaborado, junto com os nossos colaboradores, é isso que exponencia o crescimento. Principalmente porque as pessoas não fazem vínculo com compra o requeijão Porto Alegre porque é o melhor requeijão do Brasil. Isso não vende. O que vende é a imagem de uma família feliz no café da manhã com Golden Retriever do lado enquanto você passa um requeijão Porto Alegre no pão. É a experiência.
E a pessoa, ela se identifica com a experiência e não necessariamente com o produto. Então, é muito importante deixar esses processos bem estabelecidos. E como que você percebe o funcionamento dessa parte da venda, desse setor muito complexo, que é o marketing? Como que você percebe o desenvolvimento disso dentro da empresa? Porque a gente sabe que lá no início, quando seu pai iniciou a criação de tudo, e às vezes num passado não tão distante, as ferramentas que a gente tem hoje de marketing e de divisão de vendas é muito diferente, né? A tecnologia hoje ela chega para somar dentro desse processo e aqueles que não se adaptam acabam sendo excluídos do mercado. E como que você percebe a Porto Alegre atuando dentro dessas inovações? O mercado de lácteos hoje é um mercado com uma barreira de entrada muito baixa. Qualquer, né, não qualquer, mas é muito fácil você fazer um queijo, né? A gente vê muitos desses queijos da roça e vender ele. Então, a gente tem que criar atributos para, de fato, diferenciar o nosso produto no mercado. E são vários fatores que influenciam até o cliente escolher o meu produto. Então, primeiro, eu tenho que estar no ponto de venda. Então, o cliente não vai comprar se eu não tiver. Então, essa presença no supermercado, nas padarias, é essencial. E segundo, o posicionamento de preço. Então, eu tenho que estar condizente com a minha estratégia em relação a o que os clientes estão dispostos a pagar, em relação ao público que vai para aquele estabelecimento, em relação à rentabilidade que eu espero. E em terceiro, essa parte do marketing mesmo, como é que o público vai ver o meu produto. Então, em relação à embalagem, quais informações que eu preciso passar, em relação a falar sobre a qualidade dos produtos, então, e divulgar a marca. Então, as pessoas elas têm que reconhecer a Porto Alegre, por exemplo, não só como um requeijão, que é um produto tão conhecido. Eu também quero que eles compram o iogurte, eu também quero que eles compram o cream cheese. Então, o marketing, ele entra como uma estratégia de esse aqui que é o nosso portfólio, então, analisar também se a gente tem os produtos certos, que isso é muito importante, e o que eu preciso para atingir o meu público. Então, eu preciso de fazer um folhetim de oferta, eu preciso de estar num outdoor da cidade, eu preciso de fazer uma propaganda no Instagram. Então, são várias ferramentas que a gente tem para promover a nossa marca. E hoje, muitas pessoas têm acesso a essas informações, a essas ferramentas. Então, quem tiver o melhor posicionamento, quem conseguir investir os recursos de forma a trazer maior retorno, é quem sai ganhando. Sim, sim. Você falando, eu lembrei de um ponto interessante que eu quero até para você trazer um pouco aqui pro pessoal, que é o branding, né? Fala um pouco sobre o branding, o que é um branding, para os nossos telespectadores ter esse conhecimento diante de tudo que a Porto Alegre representa hoje, né? Todo branding que foi criado em cima da marca, né? Eu vejo também, mais um ponto, que sobre o marketing que você falou, a gente precisa ser muito intencional. Eu falo que a intencionalidade no marketing ela é a chave dos processos. Porque se você quer atingir um público X, você precisa ir até onde aquele público X está. Sem dúvida. Então, assim, o branding hoje é o posicionamento da marca. Então, tem a ver em onde você quer se colocar. Então, isso que eu estava falando de estar presente. Então, se é um cliente, se é um supermercado que é formador de opinião no local, por exemplo, eu tenho que estar lá. É importante que os clientes associem a sua marca com aquilo. Da mesma forma com outros serviços e com outros produtos. E nesse caso, eu não tenho um vendedor na loja abordando os clientes para comprarem meu produto. Então, ele tem que se vender por si só. Sim. E aí entra a questão da embalagem. Eu vou até pegar os produtos aqui. Por favor. Vai ser legal. Para isso que eles estão aí. O que é interessante? Por exemplo, a gente tem essas duas garrafinhas. Uma é o morango que é verde, que é o brand da Porto Alegre é verde, então é associado a Porto Alegre toda a imagem verde. Então você vê ali, por exemplo, também na manteiga e no queijo. Tá aparecendo na imagem? Sim. Ok. E aí, agora a gente tá vindo com a linha de saudabilidade. Então, o que a gente pegou? A gente pegou um design muito parecido, mas colocamos branco. Porque a gente quer essa ideia de clean label, que tipo, aqui tem coisa boa, aqui tem poucos ingredientes. Então, por exemplo, nesse caso, é um produto sem lactose, sem gordura e sem açúcar. Então, as pessoas já atrelam que um produto com uma embalagem mais limpa, ela
ele é mais saudável. A mesma forma que com o iogurte natural. 2 ingredientes, também embalagem toda branca. A outra versão que a gente tem dele, que é pedaços, é colorida. Sim. Então, esse daqui, você também já tem uma visão mais clean dos produtos. E muitas vezes você não vai pensar nisso quando você vai pegar o produto. Mas imagina uma gôndola de um supermercado que tem 5, 6 marcas vendendo o mesmo produto. Eu tenho que reconhecer o meu favorito fácil e eu tenho que também reconhecer os atributos. Então, quando eu vejo um requeijão light, eu sei que o azul é o light. Sim. E o outro é o amarelo. Cada empresa, né, tem o seu, mas o azul é um padrão de ser light. Então, isso comunica de uma forma passiva. Então, isso que é importante, que as pessoas entendam a importância da comunicação, principalmente no caso, né, de supermercado, que é o nosso caso, na venda dos produtos. Não, isso é fantástico, porque é justamente sobre isso também que é o trabalho em cima, né? Nem toda comunicação é verbal. E a comunicação não verbal é 90% do processo comunicativo. E muitas pessoas, às vezes, subestimam essa estatística. Por isso que eu e Bruno, a gente fala muito de estratégia em relação à conversão disso em números, em estatística, porque a gente objetiva o processo e não subjetiva eles, né? Como, por exemplo, são também 2 públicos diferentes para cada tipo de produto. Né? Aquela pessoa que talvez tivesse uma objeção em relação à presença da lactose dentro dos produtos Porto Alegre, não existe mais essa objeção, porque agora existe um produto para aquele público específico, né? Sem perder a essência daquele público tradicional que a empresa já traz. Então, essa parte do posicionamento, da identidade visual, dessa forma como nós colocamos também o trabalho das cores, é algo que a gente usa até aqui dentro da nossa empresa também. Como, por exemplo, a criação da nossa logomarca que está atrás de você. A gente usou todas essas estratégias para elaborá-la, né? Por exemplo, aí você percebe o podcast com a presença das pessoas, né? Por que as pessoas? Porque as pessoas são o alvo de tudo que a gente faz. A chave do sucesso da nossa empresa é a gente investir em pessoas. Então, isso é o principal e talvez exatamente por isso que tem esse formato tão específico. Só que o nosso objetivo de expansão é principalmente a parte do ecossistema, que a gente trouxe aí no formato das árvores, que é a gente dentro de cada campo também oferecer oportunidade de crescimento para aqueles que correm junto conosco. E as pedras que vão existir no meio do caminho, que precisam ser superadas e elas não mostram o fim de uma linha, mas assim um processo de recalcular a rota, como diria o Waze, né? Então, justamente para a gente entender como que os processos são baseados e como que, principalmente, essa questão da identidade visual, ela é muito importante no processo comunicativo antes de você começar a explicar ele. Então, a ideia é que a pessoa já tira daquele processo antes dela entender sobre o que ela funciona. Porque nós, seres humanos, na nossa participação de adaptação e de evolução ao longo da vida, a gente tem percepções muito visuais das coisas, né? Então a gente olha e a gente sabe se aquilo ali oferece um risco ou se aquilo ali é um ambiente hospitaleiro onde a gente pode se aproximar e se desenvolver ali dentro. Então essas técnicas que eu até dentro do conceito do neuromarketing também tenho estudado cada vez mais, é justamente para entender como que isso trabalha dentro da mente das pessoas, como que isso ativa gatilhos que levam a pessoa a ter uma identidade com o seu produto e, portanto, levar esse setor da empresa em consideração para o desenvolvimento e crescimento da empresa é um investimento muito importante, né? E a gente vê isso que talvez a importância de você, na posição que você ocupa e na idade que você tem uma visão completamente diferente do seu pai, que acredito que dentro de todos os processos da empresa que ele domina com maestria, talvez nesse ele precisa pedir sua opinião, porque hoje já a gente sabe que existe uma visão bem diferente da prática, principalmente nesse processo hoje comunicativo, né? Seja de exposição na prateleira do supermercado, seja no Instagram, seja na mão das pessoas propriamente dito, ou presencialmente no lugar de autoridade, falando ali. E como que você percebe conseguindo fazer essa troca com o seu pai? Eu acredito que deve ser algo muito, muito significante para você, muito recompensador. A troca é um aprendizado constante, né? Conversar com ele. Justamente por ele conseguir dar opinião e trazer a visão dele de outros setores que muitas vezes eu não tenho.
né? Eu tô aprendendo ainda e muitas vezes eu fico pensando ali só na parte de venda e ele, ué, mas e isso e aquilo? Mas eu acho que isso evidencia a importância de você estar atento ao mercado. Então, independente do seu setor, seja a venda de produto, seja a venda de serviço, você tem que entender o que seu concorrente está fazendo, você tem que entender como é que eles estão se posicionando, como é que eles estão precificando o serviço deles, para você estabelecer a sua estratégia. Então, eu nunca olhar só para dentro, olhar para fora é muito importante, entender as tendências, o que um lançamento, por exemplo, de uma outra categoria que pode fazer sentido replicar internamente. Então, tá atento ao que está acontecendo ao seu redor é essencial. Tem até uma máxima nas vendas que eu acho, quem fala é o Alfredo Soares. Não venda mais, venda melhor. E isso aqui representa muito bem, porque você já tem um cliente em Porto Alegre. E o que você está fazendo? Você está vendendo melhor para ele, você está criando produtos para aquele cliente que já é seu. Entendeu? Então eu acho isso muito, muito interessante, essa diversificação, né? E é um ponto que a nossa logo também representa nas cores, essa diversificação de pessoas, de empreendedores, de nichos trabalhados, né? Muito interessante trazer esses pontos aqui. E como que, olha, quando a gente para falar dessa diversificação, e voltando no assunto da logo, que a gente traz isso nas cores e as árvores, elas representam o tronco, o início e as pessoas ali dentro dos galhos. E a gente quer que essas pessoas criem novas lideranças, que tragam novas lideranças, né? E é muito legal essa parte de vender mais, de vender melhor para as mesmas pessoas e trazer essa ideia de criar novos líderes. Como você vê isso, né, sendo a líder que você é, gerente nacional, comercial, como que você traz para o seu time e criando novas lideranças dentro do seu time? Porque você precisa disso, você tem um time muito grande. Uhum. Eu deixei claro desde o início, quando eu assumi a gerência, antes mesmo de assumir o time comercial na gestão anterior, que tratar as pessoas era prioridade. Então, um dos primeiros pontos, inclusive, da minha gestão foi criar um feedback com todo mundo. Então, eu fiz com cada gerente, depois com cada supervisor. E é uma coisa que leva muito tempo, então, mas é aquela questão, prioridade. O que é prioridade? No momento é meu time. Então, eu vou reservar um momento na semana, vou para isso. Porque eu também quero que eles façam a mesma coisa com o time deles. E hoje nós estamos no mercado que a mão de obra é o principal problema de qualquer empresa. A rotatividade está muito alta, você não encontra muitas vezes profissionais da forma como você precisa no mercado, então você tem que desenvolver e treinar as pessoas que você já tem dentro. Mas às vezes você pode fazer isso e depois ela ir para fora, então você perde o talento. Então, como você vai reter aquelas pessoas ali? Então, elas têm que estar constantemente motivadas, elas têm que ter um fit com a cultura da empresa, elas têm que ter também um bom relacionamento com o time delas, e com os pares e com o superior. Porque a maioria, por exemplo, hoje das demissões, não é porque a pessoa está indo para um lugar que tem um salário maior. É liderança. Sim. Então, uma dica de ouro aí cuide das suas pessoas, cuide de quem está perto de você, que você precisa desse apoio deles, né? Até porque você tem que ter um backup quando você sai de férias. Imagina, né? Sei lá, alguma doença, você tem que se afastar. Tem que ter alguém ali. Nunca você pode ser autossuficiente. E até para as pessoas também entenderem a importância delas no fluxo, nessa questão de delegar também, que é muito importante. Eu já ia falar um ponto sobre isso, eu vou só pontuar e você continua explicando para o pessoal. A gente falou um pouco antes sobre criar processos. Uhum. E eu acho que a chave da delegação é a criação dos processos. Uhum. O que você tem a pontuar sobre isso? Delegar não é fácil. A gente tem uma tendência muito maior de pegar as coisas pra gente, Absorver. porque a gente mesmo resolve, a gente mesmo dá sequência, só que nós somos limitados. Então, é humanamente impossível, muitas vezes, você pegar para fazer tudo. Então, a chave de delegar é você ensinar e conferir.
Então, nunca só delegar e faz. E é isso aí. Não, olha, é dessa forma que eu gostaria que você fizesse. Aí a pessoa fez, você pega, confere e orienta novamente caso tenha mudanças. Não, por exemplo, tá errado, eu vou fazer aqui para mandar. Não, porque senão a pessoa vai mandar errado de novo. Sim. Então, assim, a gestão e delegar tarefas requer tempo e requer paciência. Mas é importante, é a forma que você tem para desenvolver e crescer seu time. Sim, e um processo muito grande que você falou que é fidelização. Não só do seu público, do seu cliente, mas a fidelização principalmente do seu colaborador, né? A gente sabe que a empresa ela é formada por todos, né? E grande parte disso, dessa dificuldade no mercado, a tecnologia hoje está trazendo algumas soluções que é a parte da automação dos processos. E como que a Porto Alegre está se posicionando hoje em relação a esse processo de adquirir tecnologia, de automatizar alguns pontos da empresa e como que isso vem alavancando também o processo de produção? Principalmente pela mão de obra estar muito escassa, as funções que a gente consegue, de alguma forma, automatizar ou pelo menos diminuir o tempo dedicado para ela é o nosso objetivo. Então, a gente tem que sempre educar a equipe quando a gente implementa ferramentas novas para que eles aceitem abertamente, não tenham nenhuma resistência e também para que eles vejam o valor daquilo. Então, eu confesso que na produção especificamente não sei te falar, que hoje eu não tô dentro da indústria mais, mas, por exemplo, na parte de vendas. Já tem ferramentas hoje que você manda os pedidos e eles são exportados direto para o nosso sistema. Eu não preciso que o vendedor fique digitando pedido por pedido, quantidade, o item, porque inclusive pode gerar erros. Sendo que eu posso ter ele ali na loja fazendo mais venda, eu posso ter ele vendo como está a execução das prateleiras, da exposição dos produtos. Então é isso, é criação de valor. Eu estou dedicando o tempo do meu vendedor para uma coisa que vai criar muito mais valor, que é a execução, que é a venda, e não ficar digitando pedido no sistema. E a tecnologia funcionando aí, mais uma vez, como uma ferramenta, né? Muitas vezes as pessoas ficam com medo de serem substituídos pela tecnologia, talvez é pela aquela máxima, né? As pessoas não entendem do que estão falando. Então, a partir do momento que ela entende como a tecnologia vem para somar e para dinamizar os processos, aumentando não só o alcance, mas também a margem de lucro, o tanto que isso potencializa o próprio vendedor e, consequentemente, a empresa, né? Como você ia colocando, Bruno? Não, eu ia falar exatamente isso que você acabou de falar. A otimização dos processos, ela não necessariamente ela vai tirar emprego das pessoas, né? Ela, inclusive, ela pode melhorar para o seu vendedor, igual você falou. Ele tem mais tempo de vender, ele tem mais tempo de se dedicar. Então, eu acho que é algo extremamente inviável que o pensamento e a mentalidade acerca do assunto de achar que as inteligências artificiais, as novas ferramentas, elas vêm para tirar o emprego das pessoas, e não é isso. As pessoas elas precisam se adaptar, né? Mais uma vez aí, elas precisam se adaptar às novas ferramentas. Mas eu acho que isso não vem tirando o emprego das pessoas. Não, de forma alguma. É criação de valor, é tirar tarefa operacional, é evitar erros e é trazer, inclusive, novos insights, novos resultados que os humanos não conseguem entregar. Então, por exemplo, analisar uma quantidade de dados imensa de forma rápida, de já te falar quais são os padrões, quais são as tendências, quais são os outliers. Então, é uma coisa que muitas vezes a gente não consegue. Então, a gente tem que ver a tecnologia, sem dúvida nenhuma, como aliado no processo. São excelentes ferramentas de trabalho. Ah, Excelentes. com certeza, Eu né? falo isso com muita propriedade porque eu uso muito. Eu uso muito. Eu não tenho um time grande, né? Então eu preciso das ferramentas para que eu consiga trabalhar de uma forma melhor. Até meu time. Então eu crio processos para o meu time e automatizo ele com as ferramentas. E eles precisam se adaptar e entender como usar aquelas ferramentas. Uhum. Porque eles também trabalham por produção. Então quanto mais eles conseguem produzir, mais eles estão ganhando também. Isso é um ponto muito importante, né? Até pela capacidade do ser humano estar dominando os quatro cantos do planeta Terra, né? Que é nada mais do que a sua capacidade de se adaptar. Então, é isso que nos transforma aí, talvez, no ser mais dominante do planeta, né? E é muito importante também a gente levar em consideração esse dinamismo da aplicabilidade.
Muitas vezes a gente desenvolve alguns produtos que a gente não consegue ter saída para eles, que a gente não consegue inserir o produto no mercado na visão que a gente quer. E aí passa nessa parte da visão estratégica, né? Da transformação isso em números e, mais uma vez, é aquilo que a gente falou. Quando a gente trabalha com evidência, e qual é essa evidência? A gente transformar, quantificar os nossos processos, a gente facilita a identificação dos erros. E aí a gente consegue corrigir e tá sempre otimizando isso. E lembrando que, como em toda empresa, dentro da sua dinamicidade, e claro que a partir do momento que ela vai crescendo, ela vai criando também uma complexidade cada vez maior, a gente precisa ir sempre se adaptando, né? Assim como eu acredito que desde quando você começou lá atrás como estagiária na Porto Alegre e hoje o cargo que você ocupa na mesma empresa, são pessoas diferentes, aquela Ana Beatriz lá de trás e a Ana Beatriz de hoje, assim como são empresas diferentes, aquela Porto Alegre que a Ana Beatriz foi estagiária e a Porto Alegre que hoje você está atuando, né? E como que você acompanha e percebe para você toda essa evolução, não só da empresa, mas você evoluindo junto com ela? No sentido pessoal e de visão de futuro, né? Como que você percebe? Dar continuidade a esse processo. A inovação. O que você vê de novo, que você pode inovar ali dentro? Qual que é a sua perspectiva, assim, nessa visão de futuro? A Porto Alegre foi, né, é ainda uma escola para mim. Então, sem dúvida, no meu desenvolvimento pessoal, e falando da pessoa que eu sou hoje, teve uma influência muito grande. E eu não só quero continuar crescendo, como eu também quero influenciar outras pessoas que estão lá dentro a ter o mesmo desenvolvimento e a mesma aprendizagem. E hoje, assim, nós temos perspectivas grandes de crescimento, a gente quer continuar cada vez mais aumentando as vendas, a consolidar a nossa presença no Sudeste, que temos muita oportunidade. Então, em Minas, hoje a gente tem uma presença forte, mas nos demais estados a gente tem muita oportunidade. Então, assim, não falta desafio. E isso me motiva muito. Isso é muito bom, né? O desafio é o que nos O impulsiona. desafio é o que nos impulsiona. Muito, muito bom. E diante disso, né? A gente quer, antes de tudo, agradecer a sua disponibilidade. A gente sabe que, como o tamanho da empresa, o tamanho da responsabilidade, o seu tempo também é muito corrido. E como a grande gestora que você também faz essa excelente gestão do seu tempo também. Mas a gente agradece por você ter aí colocado um tempo na sua agenda para estar aqui, não só falando conosco, mas falando com todos aqueles que a gente quer alcançar, né? Principalmente para mostrar para eles que as oportunidades estão aí. E a gente precisa, antes de tudo, percebê-las. E depois a gente entender qual que é a nossa participação para aproveitar essa oportunidade e criar um crescimento pessoal a partir daí. Então, desde já, da minha parte, assim, fico muito feliz. A Porto Alegre, ela tem uma posição muito especial na minha vida, né? Então, assim, talvez tudo que eu vivi e convivi com o meu maior líder, que também foi meu pai, e a forma como ele cresceu a empresa dele, depois junto da Porto Alegre, e como que ele trazia essa vivência da empresa junto com ele, e principalmente a convivência dele com o seu pai também, que eu acredito que impulsionou muito a forma dele também de ver esse mercado, que seu pai domina tão bem. Então, assim, é muito especial pra gente te ter aqui. Só te agradecer mesmo, assim, profundamente. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Imagina, Quer falar primeiro? Então pode falar. Depois eu finalizo. E não só essa parte, mas também a gente agradece por todos os insights que você trouxe aqui hoje, né? Todo conhecimento que você disponibilizou aí para nossa audiência. E mais uma vez é a representatividade da sua imagem, né? Que é uma jovem líder de uma grande empresa. E é exatamente o que a gente busca trazer para as pessoas, que jovens, eles precisam buscar conhecimento, eles precisam ter uma trajetória, precisam pensar no seu futuro e ser líderes, né? Futuros líderes. A mulher do século XXI, né? Muito feliz e muito grato pela presença. Com certeza, o mundo é das mulheres, né? Os processos ficam muito mais bem organizados, assim. Muito mais bem organizados. Meninos, meu prazer estar aqui, né? Fico muito feliz, principalmente por a gente ter essa história, né, dos nossos pais. Convergentes, foi né? muito bacana, assim, desejo todo sucesso para vocês nessa empresa. Não tenho dúvida que vai dar certo, que vocês vão impactar
positivamente, fazer diferença na vida de muitos empreendedores. E contem comigo. Muito obrigada. Ah, e a gente vai contar mesmo. É a primeira de muitas vezes que você vai vir aqui, né? O convite não vai faltar. Não vai. Pode ter certeza. Então, muito obrigado, Ana. Muito obrigado a todos vocês que estiveram até aqui conosco. É um prazer muito grande a gente estar podendo ter a oportunidade de trazer tamanha qualidade para vocês estarem junto conosco e nos acompanhem, porque muita coisa boa tá vindo por aí. E a gente vai garantir que isso vai ser sempre muito evolutivo, né, Bruno? Muito evolutivo. Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos vocês. E para a gente finalizar aqui, Ana, deixe uma mensagem como a liderança que você é para os nossos futuros jovens líderes. Então, a minha mensagem para os jovens empreendedores aí é: não tenham medo de ousar, de sonhar grande. Então, pensem grande e sejam resilientes. Então, pensem sempre o que vocês precisam para alcançar esses sonhos. E um iogurte Porto Alegre no caminho vai ajudar. Vai ajudar muito. Não podia perder a oportunidade. De jeito nenhum. Sempre a oportunidade de love, né? Com certeza. Muito obrigado, viu, Obrigada, Ana? pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.